Seja muito bem-vindo ao podcast Mulher de Verdade, um podcast onde nós aprendemos mais sobre a palavra de Deus e esse lugar é voltado para você, mulher cristã, que deseja crescer no conhecimento de Cristo. Eu sou a Carol Bellino e hoje eu estou aqui para lembrar você do nosso propósito. Nós estamos toda semana sentadas à mesa e a gente quer que você resgate esse momento de conversa, de olhar no olho, porque a gente gasta muito tempo no celular, né, gente? Conversando aqui, teclando, e a gente tem gastado pouco tempo conversando com as pessoas que estão perto. Então, nosso convite é que quando acabar esse episódio, você comente isso com seu marido, com seus filhos, você marque um tempo para conversar com as suas amigas, para que nós possamos crescer no conhecimento de Cristo juntos. E nós assumimos um compromisso dos 3 Cs, então você já sabe que você precisa curtir, comentar e compartilhar para o YouTube entender que esse conteúdo ele é relevante para ele espalhar ele para muitas outras pessoas. Porque nós sabemos que esse conteúdo tem abençoado a sua vida e muitas vidas. Então você precisa nos ajudar, tá bom? A gente tem esse compromisso. E se você não segue a gente ainda lá no Instagram, a gente está lá no @muljerdeverdade.ipp. Então é @muljerdeverdade.ipp. Vai aparecer aqui embaixo para você seguir. Você pode dar dicas de temas. Muito obrigada, porque tem muitas pessoas que têm dado dicas de temas que nos ajudam a produzir mais programas que vão ajudar você, mulher cristã, a crescer no conhecimento de Cristo. E se você não tem o costume de ouvir a gente no YouTube, a gente está no Spotify também. Então toda semana depois que você assistir aqui, você pode assistir lá. E você pode compartilhar o link lá também. Tem muita gente que tem compartilhado. E eu agradeço a Deus porque vocês têm compartilhado e tem chegado a cada vez mais mulheres e mais famílias. Então vamos para o episódio de hoje. E nós estamos com uma convidada muito especial porque ela é da casa. A gente está aqui com a Amanda Bonfim, ela é flautista, ela toca em orquestra, ela é adestradora e ela hospeda cães na casa dela também. E ela está terminando o curso de psicologia. E nesse momento ela está ajudando a gente lá, participando do Ministério Design Divino, como auxiliar de uma das turmas. Então eu quero dar as boas-vindas para você, Amanda. Obrigada, Carol. Prazer. Prazer é nosso de ter você conosco, né? De poder aprender um pouco mais do que o Senhor tem feito na nossa vida. Amém. E aqui no podcast a gente sempre faz uma pergunta para todos os nossos convidados. A gente pergunta para eles, quem é Jesus para você? Então, quem é Jesus para Amanda? Jesus Cristo é meu Salvador. Jesus Cristo mudou meu viver completamente. Quando eu olho para trás, assim, a minha vida era um vale profundo, escuro, né? Sem sentido, né? E desde que Deus me chamou, minha vida passou a ter sentido, uma vida com significado, cheia de propósito, e eu sou muito, muito grata a Deus por isso. É muito legal, né, quando eu ouvi isso, né, que ele mudou o ser completamente, porque a gente vê que tem muitas pessoas que estão na igreja há tanto tempo e não tem essa experiência que você teve com o Senhor, né, de transformação radical. E eu queria que você contasse um pouco pra gente, assim, como é que foi isso, né, como o Senhor te encontrou, de repente se você quiser contar um pouquinho do que você fazia antes até esse momento. Tá. Eu vou aproveitar o que você disse, porque assim, quando eu nasci, meus pais, eles não estavam na igreja, mas eu sou assim, herança de uma família toda evangélica, da Assembleia de Deus, né? Então a família do meu pai, todos são cristãos, mas na época que eu nasci, meus pais não estavam na igreja. Mas logo, eu tinha 5, 6 anos, eles retornaram à casa do Senhor. E quando eles retornaram, na igreja que eu congregava, né, assim, eles tinham todo o culto ao apelo. E a gente tem que aceitar Cristo. Eu era criança, eu aceitei a Cristo, fui lá na frente, a igreja orou. E eu fiz isso por 3 domingos consecutivos. Até que no 4º eu ia aceitar Jesus de novo e falaram, não precisa mais, você já aceitou. Uhum. E daí eu fui uma criança super atuante, ministério infantil, depois adolescentes, né? Eu fui muito atuante, vivia na igreja. E até que na igreja, eu tinha por volta de 10 anos, eles formaram uma orquestra. E as minhas amiguinhas estavam todas aprendendo violino. E meu tio era o único flautista, e eu queria tocar violino. Só que já tinha muitas meninas aprendendo violino. E me colocaram uma flauta na mão. Eu chorei muito, porque eu queria violino, e minhas amiguinhas estavam aprendendo. Mas louvado seja Deus, que eu amo ser flautista, né? E desde então eu comecei a tocar na orquestra da igreja e já falavam que eu tocava com muita facilidade. Já falaram pro meu pai, coloca ela na escola, na Fundação das Artes São Caetano do Sul.
E eu fui para a Fundação das Artes e lá formaram uma orquestra e me colocaram nessa orquestra para tocar. Que legal. E daí eu já comecei a fazer teste, já entrei em orquestras e comecei a participar de muitos festivais de música também. Eu passava assim, com 13, 14 anos, eu passava 1 mês, 3 semanas, 1 mês fora, né? Em Campos do Jordão, Tatuí, Itu. Fiz muitos festivais de inverno de música, né? E nessa época, eu já comecei a me afastar um pouco de Cristo, né? E eu fui enveredando, digamos assim, pro lado negro, né, dessa profissão. E por volta dos 16, 17 anos, eu já abandonei completamente os caminhos do Senhor. E desde então, assim, eu comecei... Eu sempre fui muito tímida, Carol. Sempre muito... Eu sou introvertida e hoje eu lido com isso muito bem. É o meu jeito de ser, né? Mas eu me lido muito bem. Eu sei socializar, eu saio, tenho muitos amigos, amigas. Naquela época, não. Eu me sentia muito sozinha. Isso me entristecia muito. E o meu jeito de ser introvertido me incomodava demais. Eu não aceitava, né? E eu não tinha amigos, não tinha. Então, assim, eu comecei a ter muitos relacionamentos. Eu buscava em homens o meu salvador. Algo, né? Eu tinha uma tristeza muito profunda, eu não me encaixava em lugar nenhum, sempre me sentia muito mal pelo meu jeito de ser, eu não tinha amigos. Então, eu buscava isso, o meu salvador, em homens, né? E eu trocava, assim, sempre de relacionamento, de parceiros, eu namorava, eu fui pro mundo mesmo, né? Até que eu conheci o pai da minha filha. E ele era, na época, casado. Sabe, meu pai é uma pessoa muito honrada, muito honrada. E eu nunca, assim, por exemplo, nunca traí, isso jamais. Jamais namoraria com uma pessoa e trairia ela. Eu não teria coragem de olhar para a cara dela de novo, né? Só que olha a minha cabeça deturpada como o inimigo faz, né? Ele era casado, mas ele era casado. Esse era um problema dele. Eu estava livre e desimpedida. E ele se separou da mulher. Eu literalmente destruí uma família. Ele tinha um filho, na época com 6 anos, e ele veio morar com a gente, que a mãe dele deixou ele com a gente. E eu, assim, novinha, completamente imatura, comecei a criar aquela criança. A gente casou e daí eu já tive a minha filhinha, a Yasmin. Yasmin, te amo, filha. E é uma bênção, né? Deus é muito bom. Só que com 6 anos de idade, né? Eu já estava... Ela, né? Nós já estávamos nos divorciando, né? E nessa época eu já tocava em muitos lugares, dava aula no Conservatório de Tatuí, tocava na banda do estado de São Paulo, tocava em vários lugares. Deus sempre cuidou muito de mim, mesmo quando eu não considerava na minha vida. Hoje eu olho assim e falo, nossa, Deus, como o Senhor é bom. E na banda do estado eu conheci um rapaz e fui morar com ele, né? Nós não nos casamos no papel. Nós ficamos alguns anos juntos, né? Foi um casamento bem conturbado. A minha filha e ele não se entendiam. É muito difícil isso. E até que a gente se separou também. Nessa época eu tinha uns 35 anos quando a gente se separou, né? E daí eu comecei a entrar em muita depressão. Muita depressão, Carol. Muita tristeza. Muita tristeza. E minha filha também. Minha filha também é muito tímida e ela era novinha, né? E a gente sempre foi muito unidas, eu e minha filha. A gente, né, eu criei ela, né? Então, eu fiz tudo por ela. Tudo que eu podia, não podia por ela, assim. Mas a gente era muito triste, a gente era muito sozinha. E até que teve um dia que a gente discutiu por um motivo bobo. E eu sei que, assim, à noite tava o pai e o irmão dela lá. A gente não estava se dando bem para tirar ela de mim. E eu, assim, imatura, eu deixei. E ela foi morar com o irmão dela, que era 8 anos mais velho, em Piracicaba. Assim, daí, nossa, meu mundo, assim, meu chão caiu. Foi assim, eu acho que foi a dor mais profunda que eu já tive até hoje, assim, né? E assim... e ela foi embora, e ela foi lá para as escolas, e ela mal falava comigo, e as coisas que ela falava me preocupavam demais.
né, as coisas que ela estava vivenciando ali, meu Deus, né? Eu comecei a ficar muito preocupada com ela. E toda a minha família muito preocupada também, né? A gente conversando, as pessoas me ajudando. E nessa época, Carol, eu já estava namorando com outro rapaz. Era um rapaz espírita. E era um namoro, assim, muito estranho. Sabe quando literalmente eram duas pessoas que carência profunda, sem sentido na vida, que se juntaram, se encontraram e esse moço já estava praticamente morando na minha casa, sabe? Já passava de sexta a segunda, por exemplo, na minha casa. E era um namoro muito estranho, a gente fumava muito, tomava muito café, fumávamos muito, né? E minha filha foi embora e depois de 2 meses, Carol, a minha filha falou, mãe, eu quero voltar para casa. Mas, Carol, assim, foram 2 meses que pareceram, assim, 10 anos, não sei. Foram os 2 meses maiores da minha vida, assim, sabe? E eu achava que ela nunca ia voltar, né? E depois de 2 meses, é pouco. Hoje eu penso, nossa, ela só ficou 2 meses fora, mas, meu Deus, eu não sabia que ela ia voltar. Então, era um desespero, né? Era um desespero muito grande. Nisso que ela voltou, toda a minha família, meu pai, minhas tias, meus tios... vamos ajudar a Yasmin, ela tá voltando, mas o problema não tá resolvido, né? Daí minha tia me indicou uma psicóloga cristã maravilhosa, doutora Milka, começou a tratar minha filha, foi uma bênção na nossa vida. E minha tia, que sempre foi muito engajada na igreja com as crianças, com os adolescentes, e ela era líder, ela é até hoje, eu acho, líder dos adolescentes, ela começou a pegar minha filha e carregar pra igreja. Então, tudo quanto é evento social, igreja, começou a engajar minha filha e minha filha se permitiu a isso. E minha filha começou a participar muito da igreja, né? E minha filha começou a mudar, ela começou a florescer, Carol. Carol, assim, aquela menina tímida, ela parecia, né, uma zumbi, assim como eu. Ela começou a florescer, ela saía, ela não parava em casa, ela se arrumava até demais, né? Eu comecei a ficar desconfiada. Porque... Depois eu conto isso. Daí teve um dia que eu fui para o Orquestra Santo André. A gente sempre ensaia à tarde. Eu toco nessa orquestra até hoje. Fazem quase 30 anos. E o ensaio terminava no final da tarde. E minha filha estava nesse dia na casa do meu pai. E daí eu estava muito cansada. Eu estava um bagaço. Eu só pensava assim, meu Deus, eu quero ir para a cama, eu quero ir para a cama. Eu quero chegar em casa, comer alguma coisa e me jogar na cama. Estava muito, muito moída aquele dia. E eu lembro que eu mandei um recado para minha filha e falei assim, filhinha, mamãe chega, daqui 10 minutos. Já me espera lá fora. Mamãe tá muito cansada. E eu morava 5 minutos, meu pai. Mas queria que, tipo, parar o carro lá e ela pular no carro. Era essa a minha ideia. Quando eu cheguei, ela não estava no portão. Sabe quando você já faz assim? E daí eu buzinei e ela logo apareceu. Daí ela falou assim, mamãe, entra aqui um pouquinho. Na hora eu fiz... Mas daí, na hora, assim, eu pensei assim, eu sou tão ausente por ter que trabalhar tanto. E ela me pediu com uma doçura. Me enchi de força, eu falei, tá bom, filhinha. Saí do carro, respirei e entrei. E ela me pediu para deitar na cama do meu pai. Tinha TV lá e nós duas deitamos. Daí falou, assiste isso para mim. Até hoje, assim, sabe? Eu lembro como se tivesse acontecido agora, assim, sabe? Ela ligou no YouTube, era aquela música... esqueci o nome da moça, do Lugar Secreto. Aquela... Não é Gabriela Rocha que canta? Gabriela Rocha, Gabriela Rocha. E ela pôs... E a Yasmin começou a cantar, Carol. Quero ir mais fundo. E ela regia. E ela olhava pro céu e ela cantava para Deus. E ela cantava forte, cantava desafinado. Desculpa, filha. Mas era a coisa mais linda do mundo. Parecia um anjo cantando. E eu olhando aquilo, tipo, quem é essa menina? Não era minha filha. Eu imagino assim, meu queixo estava no pé. Porque eu ficava olhando assim, sabe... Eu arrepiava, assim, quem é essa menina que tá cantando? E, assim, era uma canção que vinha de dentro, assim, mesmo, pra Deus, assim, sabe? E, assim, naquele momento, assim, o Espírito Santo começou a agir ali dentro de mim e ali foi o meu chamado.
Tem uma história que o reverendo Augusto Nicodemos conta, Carol, que é assim, eu adoro, porque assim, diz muito ao meu respeito, assim, eu percebo muito dessa forma a minha história, que nós somos eleitas, louvado seja Deus. Só que cada um tem a sua hora do seu chamado. E quando ele olhou assim, então a gente nasce indo a passos largos para o inferno, como zumbis, olhos vendados, ouvidos tapados, não escutamos, não ouvimos, não vemos, e assim estamos andando a passos largos para o inferno, para a perdição. Até que chegou a hora da Amanda, chegou a hora da minha filha primeiro, e chegou a hora da Amanda, com 38 anos, e ele fez assim, ó, chegou a hora da minha filha. Daí ele fala assim, ó, Amanda, né? Chacoalhão, e daí as vendas caem, os tapões, pá! E você passa a enxergar. Foi ali, o meu chamado foi ali. E eu já saí da casa do meu pai ali, preciso aceitar Jesus, né? E eu pensava, eu tenho que levantar a mão no apelo e preciso começar a congregar, preciso aceitar Jesus. Só que para mim, eu sei que com cada pessoa é diferente. Para mim, assim, eu tinha muitos vícios, entre eles eu fumava 2 maços de cigarro por dia. E eu já estava num relacionamento de um moço que passava os finais de semana lá, um relacionamento mundano, né? O moço era espírita também. E eu falei assim, eu não tenho coragem, para mim foi assim. Eu não tinha coragem de aceitar Jesus, começar a ir na igreja fumando e com um relacionamento dessa forma. Eu falei, eu preciso largar essas coisas. O cigarro, Carol, assim, ele sumiu da minha vida como num passe de mágica. Eu não sei nem te contar como é que eu larguei. Ele sumiu. De repente eu falei, não estou fumando mais. O namorado, eu fiquei pensando em estratégias por 15 dias para terminar o namoro. Foram uns 15 dias. Como eu vou terminar o namoro com esse moço? Depois de 15 dias eu consegui. E daí já aceitei a Jesus. E naquele momento também a minha vida, assim, mudou completamente. Assim, foi uma cosmovisão, assim, que eu passei a ter, assim, completamente diferente, né? Eu saí daquela igreja depois de terem orado por mim também, eu lembro disso, assim, que eu vivi para a glória de Deus, comecei a viver para a glória de Deus, não só ali na igreja, mas eu comecei a ver tudo para a honra e glória de Deus. Eu tinha que viver o cristianismo de verdade na pele, né? Então, tinha uma coisa, por exemplo, eu atendo clientes no adestramento, né? E sabe aquela coisa de, às vezes, você acordar e não tá meio down, tá meio triste, e daí você fala assim, eu tô com dor de cabeça e eu não vou poder atender hoje, sabe? Eu tô com as costas travadas. Acontece de vez em quando, né? Mas às vezes eu mentia para não ir trabalhar. E até isso mudou. Eu não posso mentir. O pai da mentira é o diabo. Então, assim, até na minha profissão, em tudo, sabe? Então, assim, eu já não podia dar uma desculpa, eu já não podia mentir. Então, assim, Deus começou a fazer parte de toda a minha vida. Eu parei drasticamente de assistir TV. Porque eu queria conhecer a Deus. É assim, é um outro detalhe, né? Eu, nesses 20 anos, eu não estudava, eu estudava flauta. Né? Eu tinha muita responsabilidade no meu trabalho. E sempre gostei, gosto, adoro o que eu faço. Só que eu não estudava. Eu fiz faculdade de música na época. Mas isso eu fiz com 17 anos, me formei com 21. Faz mais de 20 anos. Mas depois disso eu nunca mais estudei. Eu nunca mais li. Eu fiquei fazendo muita besteira minha vida toda. Então, e eu tinha muita baixa autoestima por isso também. Daí, a minha filha, nessa época, na igreja, lembra que eu falei que começou a se arrumar, ficar tudo Eu ia perguntar, fiquei muito curiosa com isso. Meu pai falou assim, a Yasmin tá desfilando na igreja. Tá desfilando demais na igreja. Daí minha filha falou que tinha um moço que queria falar comigo. Falou o nome do rapaz. E daí eu falei assim pra minha filha... Eu falei, eu tenho que investigar quem é esse moço antes dele vir falar comigo. Tem que saber quem que é esse rapazinho.
Daí falei com a minha família, com a minha tia, falei assim, ai, Amanda, pode deixar, é o melhor partido da igreja. Nossa, que bênção! É um menino maravilhoso, muito cristão, ele dá aula na escola dominical, tem um curso de teologia, agora ele está dando aula. Eu tenho muito orgulho dele, ele é saxofonista lá na igreja também, e hoje eles estão casados. E daí voltando, né, então assim... E daí esse moço, né, na época era namorado da minha filha, e eu comecei a assistir vários pastores, vídeos de YouTube, eu não assistia mais TV, eu queria assistir pregação, né? E eu tentava ler a Bíblia, eu não conseguia, não entendia. E meu pai me deu uma Bíblia na linguagem de hoje, daí fez mais sentido para mim. Daí no primeiro ano eu li a Bíblia na linguagem de hoje. E o Wesley, namorado da minha filhinha, ele me indicou alguns livros. O Peregrino. E eu amei. Só que eu não entendi muito. Tinha muitas coisas que eu não entendia, mas amei. Foi, assim, especialíssimo. Foi o primeiro livro cristão que eu assisti, que eu li. E eu fui falar... Meu tio Tunico, ele é pastor de uma das congregações da Assembleia. E eu fui falar com ele um dia. E daí falei pra ele... Daí ele falou, ó, eu tô assistindo esse pastor. Daí ele falou, não. Que eu não tinha referência, né? Daí ele me fez uma lista. Reverendo Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes. Fez uma lista. Só gente boníssima. Exatamente. E meu genro hoje, né? Me trouxe aqui, teve um congresso, não lembro o que era, que a gente passou um dia inteiro aqui e eu conheci a IPP. E daí teve um chamado na IPP para a orquestra. Estavam precisando de músicos profissionais para orquestra. O chamado foi bem assim, meu genro que viu e me mandou. E que era para mandar o currículo, os interessados. Daí fiz todo o meu currículo, caprichei. Daí falei com o maestro Wilson, mandei lá pro telefone. E daí ele me mandou um recado. Um dia depois, falou assim, seja muito bem-vindo à nossa orquestra. Olha que legal. Eu falei, meu Deus, porque não foi sem pensar, Carol. Foi um pouco no impulso, mas eu sei que impulso é esse. E eu falei, meu Deus, eu falei pro Wesley, eu tô na orquestra da IPP, e agora? Daí ele falou assim, ó, sábado teremos ensaio. E eu morava longe, em São Caetano. Mas daí eu vim. Daí, Carol, uma semana depois, a maestrina Beth, não sei como ela sabia da minha vida, me chamou pro grupo Um Novo Olhar. A Beth sabe tudo. Você chega, ela vai perguntando, ela fala, quem é aquela pessoa ali? Ela é nova. Ela e o pastor Domingos são muito... Sim. Eu acho que pra mim, assim, da igreja, que das pessoas que eu conheci até agora, eles são o casal mais acolhedor que eu já conheci. Eles são incríveis. São abençoados. E daí ela já me chamou pro grupo. E daí eu conheci pessoas com o mesmo perfil, mais ou menos a mesma idade. Comecei a fazer amigos, me enturmar, participar da orquestra. Daí veio a pandemia. Daí depois nós voltamos. E daí me tornei membra. É membro ou membro? A Cris fala que é membro, porque ela fala que é corpo. Perdão. Mas eu falei, eu não sabia disso, até a Cris, muito obrigada, a secretária da igreja, ela falou, Carol, é membro porque é corpo. Eu falei, ainda bem, porque eu também ficava assim... Então, me tornei membro da IPP há 2 anos atrás, né? E o ano passado eu fiz o curso do Design Divino, que foi uma benção. E há 4 anos atrás, Deus me chamou para fazer psicologia. Eu, que não sabia me relacionar, e de repente Deus me chama, me coloca a faculdade de psicologia ali para eu começar a fazer. Então tá quase terminando. Estou no último ano. Acabei de fazer meu projeto de pesquisa. Ai, que legal. Semestre que vem, TCC. E daí, eu comecei a fazer cursos de aconselhamento também. Com o pastor Tiago Henrique. Eu estou fazendo os módulos agora. Então, assim, Deus me colocou no meu coração essa questão de aconselhamento, de cuidar de pessoas. Eu pensei, quem sabe... Só que, assim, sempre foi Deus que colocou as coisas na minha vida. Eu nunca fui atrás. As coisas sempre... Deus sempre, na hora certa, Ele me colocou, né? As orquestras, o trabalho, tudo, né? A IPP, foi tudo Deus que conduziu. Então, assim, quem sabe um dia eu faça parte, eu pensava, do aconselhamento da IPP. Né? Mas assim, é com Deus. Eu não me sinto preparada ainda. Mas no momento oportuno, se for da vontade de Deus, Ele vai fazer isso.
Olha aí, pastor Nilson, ao vivo ela falando que ela quer ajudar no Ministério de Aconselhamento. Será que sim ou que não, hein? Já tá contratada ao vivo. E daí, quando eu fiz o curso de discipulado, Design Divino, a minha pretensão era fazer o curso, né? E quando eu terminei, daí teve a formatura, e daí teve um telefonema da minha professora linda, maravilhosa, Elisete. E daí ela perguntou um pouquinho há quanto tempo eu estava na IPP, perguntou um pouquinho da minha história. Daí ela perguntou se eu tinha interesse em fazer parte da equipe. No que ela perguntou isso, sabe? Fazer parte de um curso discipulado que cuida de mulheres, sabe quando eu, sabe, arrepia inteirinha? Eu na hora, um sim, sabe? Com letras caixa alta, assim, sabe? Sim. Ela falou, ó, então eu vou falar com o pessoal, vamos, joelho no chão, começar a orar e deixar Deus fazer a obra, né? E assim, foi uma bênção, né? Esse ano foi o primeiro semestre que eu cuidei e foi uma bênção, Carol. Primeiro assim, de muitos, né? Assim, que nós esperamos. Se Deus quiser, assim, foi a última aula, Carol. Se você vê as irmãs, as transformações, os testemunhos e as pessoas falando assim o seu nome, agradecendo, as duplas de oração, quando eu passei semanas conversando com as irmãs, sabe? E sendo usada por Deus, eu que era um patinho feio, que não sabia falar, que me sentia pequena, inferior, sabe? E de repente Deus me usando ali para abençoar vidas, e as pessoas ali falando, você vendo as transformações ali. Eu chorei tanto, que sempre no final ficava eu, a Elisete e a Val no finalzinho para comentar um pouquinho, né, sobre as meninas, sobre as aulas. E a Elisete falou assim: Amanda, assim, tá lindo de se ver, assim, a gente não consegue nem enxergar o seu olho de tão inchada que tá a sua cara, assim, porque assim, é Deus, é um presente de Deus, assim, tipo, sabe aquela música Logo Eu? Uhum. Então, assim, logo eu, sabe? E Deus, assim, me usando como um vaso, assim, sabe? Nas mãos dele. Gosto de brincar assim, eu sou um vaso estragado, mas um vaso estragado nas mãos do oleiro. Amém. Então, não tem lugar melhor, assim. Então, eis-me aqui e agora eu tô aqui com você, testemunhando, e tenho certeza que, através da minha história, né, irmãs estão se vendo, estão sendo abençoadas, estão tendo esperança, né? Às vezes eu penso assim, nossa Deus, hoje eu corro atrás do tempo perdido, né? Quanto tempo eu perdi? Mas louvado seja Deus, me chamou com 38 anos. Eu não sei até quando eu vou viver. De repente hoje, pode ser meu último dia, ou de repente eu posso viver mais 40 anos. Eu tenho 40 anos para louvar ao meu Deus. E esse tempo que eu vivi longe, é a soberania de Deus. Então, assim, Deus tem os seus propósitos, né? Que a gente nem sabe, às vezes nunca vai saber, mas Deus é bom o tempo todo, né? Então, assim, se eu vivi aquilo, será que não é para ajudar e para entender irmãs que passaram, que passam a mesma coisa que eu? Será que eu não enxergo, não entendo, não sinto isso melhor do que uma irmã que desde o berço está na igreja, né? Lógico que também tem o seu valor as duas, né? Então Deus usa como Ele quiser, faz a nossa história o que Ele quiser, e louvado seja Deus. Você vai falando, eu só consigo lembrar do encontro da mulher samaritana com o Senhor Jesus. Sim. Porque você começou a contar essa história, eu falei, ela tinha uma sede que você tinha, e você ia procurando, como todo mundo, né? Sim. Em muitos lugares, e tentava aqui, não dava certo, tentava ali, não dava certo. Sim. Mas o dia Sim. que você bebeu da água que mata a sede, você nunca mais voltou lá naquele poço. Não. Porque você entendeu, não, essa água, ela matou minha sede. Sim. E ela mudou a minha vida por completo. Sim. E eu acho tão legal que lá em João 4, quando o autor está descrevendo, ele vai dizer que a mulher, ela deixou o cântaro dela, ela foi pegar água no poço, mas ela deixou o cântaro e foi correndo contar para as outras pessoas, né? E é muito lindo de ver isso na sua vida. A hora que eu provei dessa água que mata a sede, eu deixei a minha vida para trás. E a gente sabe que isso é obra sobrenatural do Senhor também, né? Porque tem pessoas que encontram, mas tem uma jornada para deixar vícios e outras questões, porque Deus sabe também o que Ele permite a gente passar. Sim. Mas eu lembrei na hora, assim, né? Que é a obra que Deus faz na vida da gente, assim, como Ele encontra.
E é tão lindo de ver, porque tem gente que passa a vida inteira na igreja e nunca encontra o Senhor Jesus, que é a água que sacia a nossa sede, né? Sim. Então elas estão aqui ouvindo, aprendendo muitas coisas, mas aquilo ali não transforma, né, a jornada delas por completo. E não é, porque eu não bebo, eu não fumo, eu não faço essas coisas. Mas é a nossa cosmovisão mesmo, como você disse, né? Sim. É um encontro que muda a forma de eu enxergar toda a minha vida, todas as minhas escolhas, desde as mínimas até as maiores escolhas. Então é muito, muito bom. Sim. E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, voltando um pouquinho na sua história, como é que você conheceu o design divino? O design divino, eu sempre soube do curso, né? Mas por fazer faculdade, então, assim, eu tinha muitas aulas, né? Todas as noites e trabalhava de dia. Então, era difícil achar um tempo para fazer. Daí tem uma amiga minha, a Elaine Borghetti. Ela fez, Elaine, eu te amo. E eu vi uma modificação muito grande nela. Muito grande, assim. Ela já era uma grande mulher e ela cresceu espiritualmente, né? No modo de ser. E isso me incentivou bastante a fazer o curso. Daí, o ano passado, eu já tinha um pouquinho o número de aulas na faculdade menor, né? Então, foi a oportunidade de começar. Eu sempre quis fazer e daí eu tive a oportunidade no ano passado. E daí, por isso que eu fui atrás. Mas foi pela transformação que Jesus fez ali, também, esse processo de santificação, né? Que é até a volta de Cristo, né? É sempre, então, por essa transformação na minha amiga, tudo que eu sempre ouvi dizer sobre o curso, foi assim que eu cheguei no curso. Que legal. E você pode compartilhar com a gente, assim, qual você acha que foi o maior aprendizado que você teve enquanto você estava aprendendo? Tá. Isso é muito interessante também. Eu sempre tive essa questão muito aflorada de relacionamentos, essa parte sexual, né? Então, eu sempre tive muitos problemas com a minha aparência. Muitos. Né? Então, para você ter uma ideia, hoje eu tô 10 quilos mais gorda. Mentira. Sério. Não dá pra acreditar. Eu era 10 quilos mais magra e me achava gorda. E hoje eu olho as fotos, eu era muito magra, muito magra. Então eu tinha essa questão. E assim, mesmo assim, eu era magra, mas sempre tive curvas. Então eu sempre me vesti de uma forma muito sensual, muito vulgar. Então eu sempre marquei muito o meu corpo. Usava legging, cropped, era a minha maneira, mini saias, vestidos justíssimos. Era a minha forma de me achar bonita. E quando eu fiz o design, é um processo, né, de santificação. Então eu tinha problemas, porque eu sabia que eu tinha que mudar a minha aparência, não podia vestir aquelas roupas, mas é difícil, é uma transição difícil. E como eu sempre tive problema com o meu corpo, então eu não me achava ainda, né? E eu ainda engordei. E quando eu fiz o design, eu entendi que a minha verdadeira beleza é a minha essência, é o que eu sou aqui no coração, né? É a minha forma de servir a Deus, o meu amor a Deus, o meu amor ao próximo, a minha forma de servir a Deus. Essa é a minha verdadeira beleza, né? Tudo é a minha sede. Louvado seja Deus, que Deus assim incutiu isso no meu coração. Até hoje, eu acho que 95% dos meus dias eu sempre fiz devocionais, sempre dobrei o joelho e orei, sempre estudei muito a palavra, eu adoro. Eu sempre estou lendo a Bíblia e algum livro cristão. É o que eu mais amo fazer. Então, é essa a minha beleza. Então, foi isso até no final do curso de Design Divino que ela perguntou, né, qual foi a maior transformação. Eu falei, foi isso, né? Então, por exemplo, eu tive um namorado aqui na IPP, namorei com ele 1 ano e meio, não deu certo. E daí eu entendi que Deus tinha que resolver questões na minha vida ainda. Que apesar de ter sido um namoro cristão, eu ainda via isso como ídolo. Ainda procurava em homens, né, assim, eu quero casar. Eu quero casar ainda. Só que hoje eu tenho Cristo. Então, eu sempre soube que eu tinha que falar para Cristo assim, Senhor, eu gostaria de casar, eu gostaria de ter um companheiro, mas se a sua vontade for, que eu não tenha, né, um companheiro, amém. E eu não conseguia falar isso para Cristo, não conseguia falar isso para Deus.
Até que quando terminou esse namoro, o sofrimento foi tão grande. Daí teve uma amiga minha, a Josiane, que eu amo muito também. Josi, eu te amo. Ela me deu um livro da Elizabeth Elliot. O Sofrimento Nunca é em Vão. Muito bom esse livro. Daí, depois, eu amei. E daí, eu li também Pureza e Paixão, se eu não me engano. Paixão e Paixão, Pureza Paixão delas. e Pureza. E também tem um terceiro livro que chama A Esperança na Solidão. Acho que é assim dela o nome. também. Dela sim, também. os três. Foi, né? Fiquei uns 3 meses lendo esses livros da Elizabeth Elliot. E então eu consegui ajoelhar e falar: Senhor, eu gostaria muito no futuro de que o Senhor me desse um cristão valoroso de verdade, um homem que, né, que realmente, né, seja um sacerdote, para que eu passe os meus dias. Eu gostaria sim. Só que, se aprover o Senhor que eu não me case novamente, amém. Amém. Vou viver no celibato, vou servir, e eu sei que às vezes vai doer, porque eu gostaria, mas se o Senhor quer isso, é porque é o melhor. Sua vontade é boa, perfeita e agradável, e eu sei que o Senhor vai estar comigo todos os dias da minha vida e vai me ajudar nessa caminhada, mesmo sem um companheiro. Eu consegui, e hoje eu falo isso para Deus, continuo falando. Então, assim, isso eu enxerguei quando eu fiz o design divino, nesse processo, né, do design, no curso, né. A minha professora Elisete, lembro que o primeiro dia que eu a vi ali online, né, eu fiz o curso online, quando aquela mulher começou a falar, sabe quando você fala, meu Deus, que mulher linda, eu quero ser como ela. Daí eu ouvi uma frase assim, que uma mulher assim, pérolas de sabedoria saíam da boca da Elisete. Eu lembro que a primeira impressão, na primeira aula, eu falei, que mulher linda, eu gostaria de ser como esta mulher, assim, Deus. Então, é isso. Respondi essa pergunta. Só tudo isso, né? Só tudo isso. E é muito legal, né? Eu gosto dos livros da Elizabeth Elliot, porque ela tem muitas perdas. Se você nunca leu, leia. Sim. Esses livros dela. E apesar das perdas e apesar das dores, ela fala uma coisa que eu acho muito legal. Ela fala, Deus, muito obrigada pela roupa que eu tenho para lavar, pelos filhos que eu tenho para cuidar, porque apesar de eu estar sofrendo, o Senhor me permite ter a vida ordinária para eu continuar vivendo e provando a sua bondade, do seu cuidado. Sim. E nessa lida eu vou aprendendo que o Senhor não desperdiça nada. Então, enquanto eu estou lavando uma roupa aqui, eu estou lidando com o meu sofrimento, mas eu estou conhecendo mais do meu Salvador. E ela foi entendendo, né? Perder o marido de uma maneira tão trágica, ficar com filhos para cuidar, tudo, mas a filha dela para cuidar, mas ela entendendo, né? Que Deus tinha um plano, um propósito, e no dia a dia ele ia sarando e ia curando, né? Sim. Então, a sua amiga deu bons caminhos para você. Sim. Para você ler, para você crescer, né? E aí você falou um pouquinho que você participa do UNO aqui na igreja. E pode ser que tem gente que está assistindo aqui que não sabe o que é. Então, você podia contar para a gente um pouquinho do que é o UNO? Sim. O UNO, ele é um grupo para pessoas que não são casadas. A faixa etária é entre 35 anos até 59 anos. E é um grupo, assim, que a gente tem encontros mensais. Nós teremos agora o nosso congresso, que vai ser no final desse mês, dia 31 de maio, dia 1 de junho e dia 2 de junho também. E a gente sai muito também. Então, assim, é um grupo de crescimento espiritual. Nós temos líderes maravilhosos, a Beth e o pastor Domingos. Temos encontros mensais e a gente marca encontros, saídas, a gente almoça juntos. Eu fiz muitas amizades. Para quem não tinha amiga, né, esse ano, principalmente, eu pedi para Deus. Falei, Deus, eu quero te amar mais e melhor esse ano. E quero amar mais as pessoas. Me dê amigos, eu quero amigas, né? E Deus me deu tantas amigas, assim, que eu falei, nossa Deus, que Deus respondeu muito rápido, assim, né?
Respondeu muito rápido, assim. Deus é muito bom. O Uno é muito gostoso, assim, pelo crescimento espiritual e pela comunhão. Um ajuda o outro, a gente se entende, muitos passaram pelas mesmas coisas, pelas mesmas dores. É muito bom. E você acha que ter pessoas na caminhada ajuda você a continuar crescendo com Cristo, a ficar firme? Sim, demais, demais. Essa comunhão é muito boa. É muito boa essa comunhão. Eu tenho muitas amigas, a gente se fala muito quando uma precisa. Deus é tão bom que às vezes uma está precisando e a outra está forte. Daí, de repente, eu estou precisando e a outra está forte, ó, anima. Eu gosto muito. Deus tem me transformado nessas pequenas coisas, né? Eu não sabia cozinhar. E agora eu estou tendo prazer em cozinhar, né? Não sou a melhor cozinheira, mas eu estou aprendendo. Eis-me aqui, Senhor. Eu comecei também a cultivar. Então, eu tenho as minhas ervas, as minhas plantinhas, coisas que eu não fazia. E eu adoro chamar essas minhas amigas para minha chácara. Que legal. Fazer almoço, coisas que eu não fazia, assim. Então, vira e mexe, assim, pelo menos uma vez por mês. Eu chamo sempre muito minha filha para ir lá comigo, né? Aos fins de semana, mas pelo menos uma vez por mês eu trago uma amiga minha para... Vem conhecer minha chácara, vem almoçar comigo e... É bem gostoso essa comunhão, assim. Geralmente são amigas que eu conquistei aqui na igreja, no Uno, através do Uno. É muito bom. Eu falo bastante isso no programa de aconselhamento. E eu falo pouco aqui, né? Acho que eu deveria falar mais isso aqui. A gente precisa viver a igreja. Sim. A gente precisa, né, não só vir aqui, assistir o culto e ir embora, mas a gente precisa ter amigos, relacionamentos, porque eles vão fazer parte daquilo que o Senhor tem para fazer para nós, né? Parte da cura que o Senhor tem para nós e parte do crescimento espiritual que Ele tem para nós acontece no meio do corpo de Cristo, né? Então, que bom que tem esse grupo, que vocês têm essa oportunidade de trocar, de crescer, de aprender uns com os outros, né? Sim. Isso é muito, muito precioso. Sim. E agora eu queria que você desse um recado para as meninas que estão ouvindo a gente, que passaram por uma situação como a sua, que estavam perdidas, que estavam procurando esperança. O que você poderia dizer para que elas não procurem esperança em outros lugares, mas que elas procurem no Senhor Jesus? Sim. É assim, Jesus Cristo mudou meu viver, tá? Então, assim, quando eu procurava no mundo a minha salvação, eu tinha um prazer, mas era um prazer enganoso e momentâneo. Então, era alguns minutos, às vezes algumas horas, e depois era muita tristeza. Então, por isso que, assim, se você está procurando no mundo isso que te falta, eu digo para você que o que você precisa é de Deus, é de Jesus Cristo, é do Espírito Santo na sua vida, né? Que Ele é a alegria verdadeira, Ele é a fonte de água viva, né? Então, hoje, antes eu tinha uma vida completamente sem sentido, eu sobrevivia. E hoje eu tenho uma vida cheia de propósito. Eu vivo para a honra e para a glória de Deus, para glorificá-lo. Eu trabalho para glorificá-lo. Eu estudo para glorificá-lo. Eu estou falando aqui para glorificá-lo. Eu tenho a razão de viver. Então, assim, quem ainda não conhece a Cristo, eu tenho certeza que por trás desse sorriso há uma tristeza muito profunda. Porque eu era assim. Eu vivia sorrindo, achava que era Mulher Maravilha. Podia fazer tudo, eu tinha liberdade, mas só Deus e eu, minha filha que vivia comigo, sabia a tristeza que inundava o meu ser, né? E Jesus Cristo, assim, ele é o Deus de milagre, todo-poderoso, né? Então, assim, eu contei um pouco sobre a transformação da minha filha, da água para o vinho. Foi sobrenatural. E a minha transformação foi sobrenatural. Então, assim, é Deus. É Deus. É Deus que transforma, o Espírito Santo que transforma. A gente precisa buscar, né? Clamar. Sim. Eu vejo que às vezes... Eu lembro que você foi falando, eu lembro das minhas amigas da escola, que elas falavam, Carol, a gente não te contou isso quando a gente estava na escola, depois, né? Muitos anos depois. A gente deitava a cabeça no travesseiro e a gente sentia um vazio. Sim.
Então eu ia na festa, a gente fazia tudo que a gente queria fazer, deitava a cabeça no travesseiro, era um vazio, era uma solidão tremenda. E ninguém conta pra ninguém, né? Nessas fases, a gente vai escondendo, porque a gente não quer mostrar as nossas mazelas, as nossas dores para as outras pessoas. Mas o Senhor nos encontra e nos preenche, apesar das dores. E é um processo, né? Sim. Que a gente tem feridas que às vezes elas são muito grandes, elas vão sendo fechadas, elas vão sendo diminuídas, pouco a pouco, assim, né? Eu sabia a sujeira que eu estava metida. Eu comecei a falar, acho que eu não terminei a questão das roupas, né? Então, até isso, sabe? Deus está me transformando, eu estou buscando um estilo e ser uma pessoa mais elegante, vestir decente para honra e glória de Deus. E é um processo, né? Houve a conversão, houve muitas mudanças ali sobrenaturais, glória a Deus, que foram instantâneas, eu não tive tantos problemas quanto a isso, mas ainda tem uma série de coisas que Deus vai trabalhando na nossa vida de forma fabulosa e a gente se abre para essa mudança, né? Permite que Deus mexa com as minhas estruturas, né? Então, Deus tem transformado isso, meu modo de vestir também, de me portar. Então, Deus está sempre agindo, né? Então, a gente tem que clamar, tem que buscar, tem que se colocar aos pés de Cristo para que Ele faça o que Ele quiser. O que Ele quiser, porque Ele é nosso Pai, não é um Pai comum, é um Pai celestial. Então, Ele, como um pai já normal, geralmente quer o nosso bem. Agora o nosso Pai Celestial é santo, é perfeito e nos ama de forma, né, ele é o amor, né? Então, a vontade dele é perfeita. Então, se prostrar diante dele, se colocar, ó, mexe nas minhas estruturas, sonda em mim, vê o que há de mal, me quebra se for necessário, mas eu quero viver para a tua glória. E você foi falando, eu lembrei, a Simone Zachi, ela veio aqui, ela tem episódio dela na primeira temporada, se você não viu, volta lá e assiste. E ela falou que a última coisa que se converteu na vida dela foi o guarda-roupa dela. Ela fala que o Senhor vai mexendo na nossa vida, né? E a gente não tem que ter pressa de que as coisas vão acontecendo, mas a gente precisa estar sempre atenta para aquilo que o Senhor vai falando, para que essas mudanças venham acontecendo na nossa vida, né? E é uma delícia, é muito bom. Isso sim é felicidade e alegria, isso sim, sabe? Isso sim. E o que eu achei muito legal que você falou é que antes você tinha uma dificuldade de orar e falar, não, Senhor, eu quero viver a sua vontade, eu quero viver aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Porque é uma oração dura, né? Sim. É uma oração difícil, a gente abrir mão daquilo que a gente quer para viver aquilo que o Senhor quer para nós. Sim. Mas é uma oração necessária que muda todo o rumo da nossa vida, né? Porque você estava carregando um peso que você não carrega mais. Sim, não carrego. Louvado seja Deus. Então é muito, eu vejo assim, como Deus cuida, e eu gosto, né, de ouvir a sua história. Você já tinha me contado um pouquinho, mas agora você contou assim, mais, e ver como Deus trabalha, como Ele chama as pessoas, como Ele quer, quando Ele quer. Você estava ali com a sua filha, às vezes a gente acha, né, como você falou quando você era pequena, que é na igreja, quando a gente vai levantar a mão, em alguns momentos, pode ser que seja, pode ser que Ele encontre a gente, onde a gente estiver, o Senhor vai nos chamar, Ele vai falar no nosso coração, Ele transforma a nossa vida. Sim. Então é muito, muito especial. E seus pais continuam firmes na fé também? Sim, continuam firmes, graças a Deus. A família toda, o Senhor foi chamando cada um dos seus eleitos, foi trazendo. Sim. Então é muito bom. E aí eu queria que você deixasse para as meninas que estão assistindo a gente um último recado final. Assim, se você tivesse que dizer alguma coisa para elas, deixar uma mensagem, o que você diria? Para viverem para a honra e glória de Deus. É isso. Vivam para a honra e glória de Deus. Não importa o lugar, o tempo, a circunstância. Vivam para a glória de Deus. Né? Você tem um caminho a seguir. O que agrada a Deus? O que vai fazer o meu Deus sorrir? Vivam para a glória de Deus. Que é isso que importa. Vivam nesse mundo de hoje, porque é um presente, é uma dádiva. Vivam um dia de cada vez, mas sempre com a perspectiva acima do sol. Daí tudo vale a pena. Tudo vale a pena. Se não, assim, viver essa vida sem considerar Deus é frustração, é tristeza. Mas quando você vive essa vida como uma dádiva e olhando para o céu, para Deus, acima do sol, tudo faz sentido. É legal você usar essa expressão acima do sol, né? Porque lá em Eclesiastes ele vai falar da vida debaixo do sol, dessas questões. E o Emílio Garófalo, ele tem um livro, gente, se você não leu, você tá lendo? Se você não leu esse livro,
Você deveria ler esse livro. Eu gostei muito quando eu li. Eu gostei muito da sacada dele com o título do livro, né? Isso é filtro solar. Porque ele vai falar que viver a vida debaixo do sol queima. Sim. E você contou um pouco sobre isso aqui, né? Queima, a gente se fere. E às vezes a gente vai ter feridas muito profundas, muito duras, né? Difíceis. Mas o Senhor nos deixou a palavra dele, que é o filtro solar. Sim. E se você passar esse filtro solar todos os dias, você vai passar por essa vida de um sol escaldante que queima, que machuca, que fere, com menos, né, queimaduras, com um sofrimento menor, no sentido, né, desse sofrimento desesperado, sem esperança, desesperado mesmo porque é sem esperança nenhuma. Sim. De uma vida eterna. E aí você vai começar a entender, teve alguns lampejos e vislumbres do que é a vida acima do sol. Exato. Então eu acho essa sacada dele com o livro. E você tá gostando da leitura? Amando. Eu não li esse trecho ainda que você falou. Não, é que isso ele vai explicar. Ele explica quando ele vai dar alguma palestra, ele explica por que ele coloca o nome do livro como filtro solar. Sim, não, é maravilhoso. Estou encantada com esse livro. Vale cada centavo. Agora, se você tem um pouquinho de preguiça de ler, que não deveria ler se você não segue, um dos meus objetivos é tornar as mulheres leitoras da palavra de Deus, de boa literatura. Ele tem as séries de pregações, você pode pesquisar aí no YouTube, no Spotify. A série de Eclesiastes dele vale cada centavo. O Jonas Madureira fala e eu repito, você não pode passar dessa vida para outra sem escutar ou sem ler esse livro, porque ele é muito bom, né? Ele é muito desafiador para a gente pensar nas nossas escolhas, se a gente está vivendo uma vida de vaidade, se a gente está vivendo... Não vou ficar dando muitos spoilers, porque eu não sei em que ponto do livro você está, né? É que o livro de Eclesiastes é bastante difícil, né? E, nossa, fez todo sentido. Eu já vi essa série, estou lendo o livro, e agora está fazendo muito sentido. É um livro, é um dos livros mais enigmáticos, assim, né? É muito bom, assim, está fazendo muito sentido para mim. Eu gosto bastante, que ele traz algumas coisas, traz muito do que você falou aqui, de algumas coisas que a gente vive, que a gente busca, que a gente anseia e não encontra. Sim. Satisfação no mundo. Então o rei Salomão teve muitas mulheres, teve muito dinheiro e tudo, e no fim ele fala vaidade, é tudo vapor, vai passar. Sim. E aí ele vai dando algumas dicas, e o que eu acho legal do livro de Eclesiastes é que ele vai mostrar pra gente que não importa se você vai seguir um bom caminho aos seus olhos ou um mau caminho aos seus olhos, quem determina o futuro das coisas é o Senhor. Então, você não pode andar nem num bom caminho, nem num mau caminho, de acordo com aquilo que você entende que é melhor. Você tem que procurar a perspectiva do Senhor para... Então, é muito bom. Que Deus abençoe a leitura, que você aproveite, se deleite bastante nela. E vocês que estão assistindo a gente também. Antes de terminar, eu queria dar um presente para você. Que aqui a gente dá um presente para todas as nossas convidadas. Ai, Carol. Para você guardar com carinho e lembrar de nós. É o nosso versículo tema. E a gente sempre fala aqui, né? Que quando... Já amei a sacolinha. que é o nosso versículo ali, né? E o versículo que vem aí é a resposta de Maria ao anjo. E a gente gosta muito dela porque tem muito a ver com a resposta que você falou que uma mulher tem que dar. Quando a gente se depara com o Senhor, com o que o Senhor tem para nós, só existe uma resposta. E a Maria disse pro anjo, né? Que naquele momento, assim, o anjo do Senhor. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Não segundo a minha vontade, não segundo o meu querer, mas segundo aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Amei, obrigada. Então, que o Senhor continue cumprindo na sua vida. Amém. Aquilo que Ele tem proposto, preparado. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por ter vindo aqui. Eu quem agradeço, foi um prazer. Prazer mesmo, Carol. Obrigada pela oportunidade. E eu espero que você discipule muitas mulheres, aconselhe muitas mulheres e que elas possam ver Jesus em você como a gente consegue ver Jesus em você. É uma bênção. Amém. Obrigada, Carol. E agora eu quero falar com vocês, meninas, que assistem a gente todas as semanas. Você tem um compromisso. Eu tenho certeza que esse episódio edificou demais a sua vida. Então, você pega o link desse episódio e compartilha com o máximo de pessoas que você conhecer. Especialmente, como a Amanda está contando o testemunho dela aqui, de quem ela era antes de Cristo e depois. Manda para pessoas que você conhece, que não conhecem a Cristo. Quem sabe seja uma grande oportunidade delas virem a ouvir, entender e pensar, nossa, eu me identifico com ela. Eu vivo o que ela viveu e eu quero ir à fonte, eu quero conhecer mais do Senhor, do Salvador.
Então, não deixe de compartilhar, porque eu tenho certeza que você foi profundamente abençoado. Então, pega, manda em todos os seus grupos, no WhatsApp, no Instagram, não sei como você vai compartilhar, mas nós temos pedido para vocês assumirem esse compromisso, porque a gente não quer fazer o nosso nome conhecido, mas a gente sabe que aqui a gente está contando histórias, testemunhos daquilo que o Senhor fez, e a gente precisa fazer com que esses testemunhos cheguem em muitos lugares. Então, nós temos esse compromisso. E nós também temos um compromisso semanal. Então, eu espero você aqui na semana que vem. Um grande beijo, meninas. E até a semana que vem. Tchau, tchau.